Gênesis 41, de 50 até 57. Quem já achou, diga eu achei, pastor. Ô Alex, você me ajuda aqui um pouco. Vamos lá então. 1, 2, 3. Amém. Podemos assentar, queridos. Quando Pedro perguntou a Jesus quantas vezes ele deveria perdoar as pessoas que o ofendessem, ele próprio Pedro, indicou o número 7. Ele disse: quantas vezes devo perdoar ao que me ofende? Até 7 vezes? Então Jesus respondeu: não digo que até 7, mas 70 vezes 7. Não é um número, 70 vezes 7 é 490. O número que está aí não é o importante, é o que ele está dizendo. Quantas pessoas conhecem que a vida é um constante perdoar e ser perdoado? Em todas as questões, desde o trânsito até na vida em família. No Salmo 90, diz que a vida dura 70 anos. Depois disso, continua vivendo, mas já de uma outra forma. Enfado, cansaço, dor aqui, dor ali. Pastor Davi, aquele ali, me disse um dia que os antigos, quando sente uma dor, vai na casa do outro antigo e diz assim: estou com uma dor nos quartos. Aí chegou numa casa e falou: estou com uma dor nos quartos. Aí a outra pessoa disse: você está bom, que eu estou com dor na casa inteira. anos, o tempo todo, dia a dia, todo dia, nós devemos exercitar o perdão, para o nosso benefício e para o benefício do outro.
Na carta aos Coríntios, capítulo 5, está escrito que um sujeito fez um montão de bobagem. Então Paulo, mais adiante, na outra carta, diz: você deve perdoar esse infeliz, apesar dele ter feito o que fez, para que ele não seja consumido por demasiada tristeza. Então, para que a pessoa não seja consumida por demasiada tristeza, a gente vai perdoando, né? Quando nós pensamos nisto, precisamos então pensar no valor do tempo, no valor do tempo, porque nós estamos inseridos neste tempo. Meu pai me ensinou um princípio no trânsito. Ele disse: se você estiver dirigindo o carro e ouvir a sirene de uma ambulância, faz aquilo que você gostaria que o motorista da frente da ambulância fizesse se você estivesse lá dentro. Entenderam bem? Ou seja, para a vida, minutos, segundos valem muito, muito. Temos aqui os irmãos servos de Deus que são médicos. Estou falando bobagem? É isso mesmo. Por exemplo, quanto vale um ano? Quanto vale um ano? Você vai saber quanto vale um ano quando bombar e perder um ano inteirinho de escola e tiver que fazer de novo. Aí você sabe quanto vale um ano. Quanto vale um mês? Quanto vale um mês? Você sabe quanto vale um mês perguntando para uma mulher que teve neném prematuro. Quanto vale uma semana? Pergunta para um redator de uma revista dessas semanais, quando acontece um episódio na segunda-feira e a próxima revista só vai sair no outro domingo. Quanto é que vale uma hora? Pergunta para a namorada, esperando o namorado chegar, ou vice-versa. Quanto vale um minuto? Minha filha estava indo viajar, não sei para onde, e ficou na sala trabalhando, com a máquina trabalhando, esperando o horário do voo. E aí quando ela se deu conta, foi para a porta, né? Já tinha fechado. Teve que ser realocada no outro voo, que demorou sei lá quantas horas. Quanto vale um minuto? Pergunta para quem já perdeu o voo, né? Quanto valem segundos? Uma vez eu fiquei bravo com um funcionário, que ele tinha que me deixar no aeroporto para vir a São Paulo, e atrasou. Eu fiquei muito bravo com ele. Pensei um montão de coisa. E o avião caiu. E eu me arrependi. Quanto vale um segundo ou meio segundo? Imagina um corredor 100 metros rasos, que se prepara para correr e chega em segundo. Quanto é que vale? A vida passa rápido demais. Faz assim. Bonito, vai. Diga aí. 1, 2, 3, 4, 5. Diga aí, má notícia. Todo mundo está 5 segundos mais velho.
E esse tempo não volta. Então a gente não pode desperdiçar o tempo, guardando dentro de nós aquilo que não precisa estar em nós. Estão conseguindo entender, sim ou não? Muita gente desperdiça o tempo, gastando o seu tempo em coisas que não são produtivas. Então, quando a gente avalia isto, a gente entende que para viver direito, viver bem, a gente precisa priorizar aquilo que é mais importante. Diga aí, priorizar o que é mais importante. Colossenses capítulo 4, verso 5, a Bíblia diz: andem com sabedoria para com os que estão fora, vírgula, remindo o tempo. Aproveita bem o tempo, né? Efésios capítulo 5, verso 15, está escrito: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, vírgula, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, antes de ficar perdendo tempo remoendo mágoas, tente entender qual seja a vontade do Senhor. A Bíblia Sagrada informa que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Não está escrito que há tempo para tudo, está escrito que há tempo para todo propósito. Nada na vida é sem propósito, a menos que nós não damos o valor devido àquilo que é propósito. Então, Eclesiastes capítulo 8, verso 6, diz assim: porque para todo propósito há tempo e modo. Para todo propósito há tempo e modo. Então, se há tempo, também há um jeito, uma forma de se alcançar aquele propósito. E isto é um convite para a gente pensar fora da caixinha. Naquele tempo em que os professores ainda pensavam por si só, e não apenas reverberavam aquilo que outras pessoas pensam por eles, condicionando-os a ensinar um monte de coisa sem pensar no que estão ensinando. Naquele tempo se recomendava boas leituras para os alunos, e uma dessas boas leituras é um livro chamado A República, de Platão. Nesse livro é contada a historinha de um tal mito da caverna. Um monte de gente mora dentro de um buraco, nunca saíram de lá. Lá na porta, na entrada da caverna, tem uma fogueira, e dentro, nas paredes, tudo que a turma vê são as sombras. Então eles vivem o tempo todo imaginando que o que existe é aquilo que estão vendo. Até que um dia, um deles burlou o sistema e saiu da caverna. E quando saiu, ficou encantado, ao vendo as cores da natureza, o barulho, vendo as coisas bonitas que estão lá. Então ele disse: não posso ficar com isso só para mim. Voltou para contar para os demais. Na hora que ele está entrando, tropeçou e caiu. E começou a dizer para a turma: pessoal, lá fora é muito bom, lá tem muita coisa, a gente tem que sair da caverna, sair desse buraco. Se a gente sair, a gente vai ver um monte de coisa nova. Aí no meio dessa turma, um gritou assim: pessoal, não dê ouvido para ele não, porque se a gente fizer o que ele fez, a gente vai ficar bobo igual ele. E preferiram ficar naquela caverna. É um convite a pensar. Chacoalhe o colega e diga: não é pecado pensar. Pecado é não pensar. Forte, vamos lá.
A história de José no Egito se antecipa na apresentação daquilo que Jesus fez por todos nós, pagando o preço da nossa redenção. O objetivo é salvar o ser humano que em Adão, no Éden, pecou feio. E como desdobro disto, vem pecando durante toda a história humana. Recordem algumas passagens importantes na história do José. Ele é o primeiro filho de uma mulher chamada Raquel. Mulher linda, por quem Jacó era apaixonado. Trabalhou por esta moça 7 anos. No dia de casar com a moça, foi enganado, casou com outra. Trabalhou mais 7, 14 então por ela. E o casamento, interessante, que ele era apaixonado por ela por ele, mas eles não geravam filhos. Mas a outra, a Léia, teve um punhado de filhos. O tempo passou, até que um dia, Raquel se viu grávida. Jacó já não era mais um jovenzinho. Nasceu José, o primeiro filho de Raquel. Como Jacó amava demais a Raquel, ele passou a dar mais atenção ao José do que aos demais filhos. Um dia, menino já rapazinho, o Jacó deu para ele de presente uma túnica colorida, roupa de jovem. Isso gerou nos irmãos do José uma inveja. Por que que ele tem e nós não? Por que que o pai trata ele assim e não nos trata assim? Começou uma birra entre irmãos. E no meio da família, tinha o grupinho para lá, e o José era o excluído ali. Mais adiante, a Raquel teve outro filho, que recebeu o nome de Benjamim. Então eram os 2 daqui e 10 de lá. O tempo passou. O José um dia teve um sonho. Ele não projetou sonhar, ele não sentou diante de uma prancheta, começou a definir o seu sonho de futuro. Quem fala isso pregando, está falando um monte de besteira. Não foi isso. Ele recebeu de Deus uma revelação do que haveria de acontecer no futuro. Ele recebeu de Deus uma orientação do desdobro da sua história. E há coisas que Deus nos dá e que a gente precisa ter prudência, porque se compartilharmos com gente que não nos ama, é possível que estas pessoas não se alegrem. Aqui na igreja, há 20 e poucos anos, eu ensino os irmãos, quando alguém contar um testemunho, se você não der conta de ficar feliz, bota a barba de molho, porque pode estar nascendo no seu coração uma raiz de inveja. Abraça o vizinho aí e diga: trata de ficar feliz quando alguém conta um testemunho de bênção, né? E assim você vai matar a raiz de inveja. Perfeito? Então, ele teve um sonho e compartilhou em família. Tomou uma bronca dos irmãos, tomou uma bronca do pai. Mas o tempo passou. Um dia, ele foi enviado pelo pai para saber como estavam os irmãos, visto que os irmãos estavam cuidando do rebanho.
já há algum tempo fora, e ele foi ver. E quando ele está vindo, os irmãos reunidos dizem: lá vem o tal do sonhador, vamos achar um jeito de acabar com ele. E planejaram o que fazer. Quando ele chegou, pegaram o rapaz e jogaram num buraco. E ele ficou clamando, gritando: me tira daqui, me tira daqui. Mas eles lá em cima fizeram a reunião de como iriam matar o irmão. Planejaram como fazer e como iam contar para o pai. Mas um dos irmãos, que era bonzinho, decidiu que matar não era bom, que melhor era vender. E então venderam o José. Quando venderam José e foram tirar ele daquele buraco para entregar para aqueles que o haviam comprado, aí na sua Bíblia está escrito que o José ficou gritando, desesperado: não façam isso, não façam isso. Mas não teve acordo e ele foi vendido. Por muito tempo viajou naquelas terras desérticas, até chegarem numa região próspera, rica, onde havia comércio de escravo. E ele foi vendido mais uma vez, comprado aqui e vendido ali. Quem comprou era um homem rico, importante na sociedade do seu país. O nome dele era Potifar. O José foi trabalhar na casa deste homem. E tudo que José fez deu certo. Prosperou, as coisas foram bem. O homem, dono da casa, confiava nele, de sorte que tudo que ele tinha ficou a cargo desse José. Mas aí um dia uma mulher meio doida botou o olho nele e queria uma aventura com ele. Ele então decidiu que não pecaria. E ele disse que não poderia pecar contra Deus ao pecar contra o seu patrão. Guardem que isso é importante. Às vezes pecar contra o patrão, ou pecar contra alguém, é pecar contra Deus. José, porque não quis isto, acabou sendo acusado e foi parar na prisão. Acusado de assédio sexual, a prisão não foi boa, mas depois de algum tempo na prisão, tudo que ele fazia também dava certo lá. O tempo passou e um dia ele viu uma conversa de dois presos, e esses dois presos conversando declararam o que haviam sonhado. Ele então, como tinha alguma experiência com isso, foi orar, e Deus deu a ele a revelação daquilo. Ele disse para o padeiro que o padeiro morreria, e disse para o copeiro que o copeiro voltaria ao seu trabalho. Assim foi resolvida essa questão. No dia que o copeiro está saindo da prisão, o José pede que ele se lembre, porque ele estava lá preso injustamente. Mas o rapaz esqueceu dele por 2 anos, 2 anos inteiros, como está escrito na sua Bíblia. Até o dia que Deus deu uma insônia para o faraó. E quem não dorme bem à noite, no outro dia acorda mal-humorado. E o faraó acordou mal-humorado, querendo matar todo mundo. E decidiu que ia matar todo mundo que sabia alguma coisa lá. Até que o copeiro lembrou de 2 anos antes do José. Contou para o faraó, buscaram o rapaz, e ele interpretou, pela graça de Deus, o sonho do faraó. O faraó então o constituiu como um gestor dos negócios do reino, um governador, uma pessoa que falava pelo rei. E ele então, por 7 anos,
armazenou, e nos outros 7 anos distribuiu aquilo que armazenara, esperando que aquela fase ia acabar. Ocorre que nesta segunda parte, nos 7 anos de escassez, a fome pegou toda a terra. E Jacó enviou os filhos para o Egito, 10 filhos. Deixou o caçula em casa, que era o Benjamim. Na cabeça do Jacó, o José já tinha morrido, tem 10, mandou os 10. Levaram recursos, levaram coisas com as quais eles poderiam negociar e comprar, porque não basta ter ouro se não tiver comida. Salomão escreveu que uma das coisas esquisitas no mundo é um homem ter dinheiro para comprar o que quiser, mas não ter apetite para comer a comida que gosta. É uma coisa esquisita. Então Jacó tinha recurso, tinha ouro, tinha um monte de coisa, mas ele não tinha comida. Então mandou a turma ir buscar comida. Todos vocês conhecem a história, como é que se deu tudo aquilo. O José conheceu, mas eles não conheceram. A gente diz que quem bate esquece, quem apanha lembra, né? Quando eu digo que minha mãe me batia, ela disse: eu não lembro disso não, mas eu lembro, né? Então é assim, depois de um período, vai e volta, idas e vindas, o José quis saber do irmão mais novo, Benjamim, e levaram o rapaz, meio a contragosto do Jacó, porque Jacó disse: eu já perdi um filho da mulher que eu amo, se eu mandar o outro e ele resolver ficar lá, vou ficar sem nenhum filho de Raquel. Mas um dos filhos disse: não, se ele decidir isso, eu fico no lugar dele, eu morro por ele. E depois de um período convenceram o pai, e o menino foi. Lá teve todo aquele imbróglio que vocês leem no texto, até que José se deu a conhecer aos irmãos. Os irmãos ficaram preocupados, porque quando ele estava por baixo, judiaram dele, e agora que ele estava por cima, o natural do ser humano é a vingança. Mas José tinha um coração diferente. Por isso ele é um tipo, uma alegoria que aponta para Jesus, que judiado por seus irmãos, como diz a Bíblia, vejam as feridas que eu adquiri na casa dos meus irmãos. Ele veio ao mundo para remir justamente aqueles que o feriram. José está no Egito assim, nesta condição, e ele diz para os irmãos: vocês pensaram em me fazer mal, mas Deus mudou o mal em bem, para que eu cuidasse de vocês, e não só de vocês e dos seus filhos depois de vocês. Essa história é muito conhecida. Então, o Espírito Santo inspirou Isaías a escrever no capítulo 64, verso 4, que desde a antiguidade nunca se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, de um Deus que trabalha em favor da pessoa que espera nele. E José aprendeu a esperar em Deus. Chacoalhe o colega e diga: aprenda a esperar em Deus. Os irmãos de José, os 10, sabiam o mal que eles próprios tinham feito contra José. Vai no Gênesis capítulo 50, verso 14. Tornou José para o Egito, ele e seus irmãos e todos os que com ele subiram para sepultar o seu pai, depois de haver sepultado seu pai. Vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram:
porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto, enviaram a José dizendo: teu pai mandou, antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quanto eles falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não tenham medo, porque eu não estou aqui no lugar de Deus, eu não sou Deus. Levanta a mão bem alto aí, diga: eu não sou Deus. Eu não sou Deus. Vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não tenham medo, eu vou sustentar vocês e vou sustentar os filhos de vocês. E assim o José consolou o coração dos seus irmãos. Entenderam bem, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Quando José chegou no Egito, ele chegou exausto, cansado, pobre, decepcionado, maltratado, vendido, desanimado da vida. Mas Deus mudou o cativeiro. Isto foi possível pela ação de Deus na mente dele, no coração dele, dando a José uma nova perspectiva da vida, das coisas que ele viveu e das coisas que ele ainda tinha para viver. Jesus disse para Nicodemos uma vez: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não foi? Foi assim ou não foi? Mas no mesmo capítulo, 4 ou 5 versículos depois, o mesmo Jesus diz para o mesmo Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Então, nós temos a perspectiva de ver e temos a perspectiva de entrar no reino. Algumas pessoas veem o reino de longe e outras pessoas passam a desfrutar das bênçãos do reino. Quando o José foi apresentar para o pai dele, Gênesis 48, verso 11, os 2 filhos, veja como está escrito: Israel disse a José: eu não imaginava ver você de novo, mas agora Deus me fez ver os teus filhos. Veja o verso 12: então José tirou os 2 meninos do seu colo e se inclinou com o rosto em terra diante do pai dele. Então José pegou os 2 filhos, um filho se chama Efraim, o outro filho se chama Manassés. Então o Manassés estava na mão esquerda do José, para que quando chegasse na frente do pai dele, ficasse na mão direita do pai dele. Entenderam bem, sim ou não? Então, vem aqui, Gilson. Senta ali na cadeira do Jacó. Imagina que tem 2 crianças aqui na minha mão. Vira para o lado de casa. 2 crianças na minha mão. Uma está aqui na minha mão direita, outra está aqui na mão esquerda. Aí eu chego na frente do Jacó. A que está na minha mão direita fica na mão esquerda dele. Está na minha mão esquerda fica na mão direita dele. Entenderam bem? Então, deste lado aqui estaria Manassés, e deste lado aqui estaria Efraim. Entenderam bem? O que o Jacó fez? Assim e assim. Cruzou a mão. E aí
a bênção que estaria aqui veio para cá, e a bênção que estaria aqui veio para cá. Entenderam bem, sim ou não? Olha para o colega e diga: Deus contraria a lógica. Todo mundo pensou que o Manassés receberia a bênção de cá, mas na verdade quem recebeu foi o Efraim. Obrigado. Vamos ao que é importante nisto tudo. Quando o José percebeu que a esposa estava grávida e viu nascer o seu primeiro filho, colocou o nome no primeiro filho de Manassés. E ele disse: Deus me fez esquecer luta, problema, dificuldade, todas as mazelas que eu passei na minha história. Deus me fez esquecer. Olha para o colega e diga: é uma receita importante. Ok? É uma receita muito importante. Quando nasceu o segundo filho, o José colocou o nome de Efraim. Deus me fez crescer, ou Deus me fez prosperar. Muita gente procura o tempo todo por crescer, por prosperar, por se tornar uma pessoa mais elevada na sociedade. Porém, o que esse texto nos ensina é que primeiro, antes de receber a bênção da prosperidade, precisamos receber a bênção de um coração perdoador. Olha para o colega e diga: guarda isso que é importante. Não é um perdoar aqui, é um perdoar aqui. Entendem? Tem lembrança? Tem, mas esta lembrança não vai mais me machucar. Tem lembrança? Tem, mas ela não vai ser minha dona. Eu mando na minha vida, não a minha dor. Levanta as duas mãos, diga: eu não sou escravo do passado. Diga: eu não sou escravo do passado. Então, para que nós alcancemos a bênção de Deus, precisamos aprender a esquecer coisas que nos fazem mal. Está claro? Gênesis 49, 22. O dia que o Jacó, antes de morrer, foi abençoar os seus 12 filhos, na hora que chegou no José, ele disse: o José é um ramo frutífero. Um ramo frutífero junto à corrente de água. Os ramos de José correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura. Feche o seu olho lindo, por favor. Ouça esta palavra. Os flecheiros lhe deram amargura. O feriram, o aborreceram, o machucaram. O Jacó está dizendo: os flecheiros bagunçaram com as emoções do José, feriram José, machucaram José, fizeram seu coração sangrar. Verso 24. Mas o arco de José se manteve forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel.
Levanta a mão e diga: Deus te fez suportar. Verso 25: pelo que Deus de teu Pai, o qual te ajudará, pelo Deus de teu Pai, o qual te ajudará, e pelo Deus Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos do céu de cima, e com bênção do abismo que está debaixo, com bênção dos peitos e da madre. Olha para o colega e diga: Deus te abençoa com bênção do céu, com bênção da terra e com bênção na família, vida espiritual, vida material e uma família estruturada. Você foi machucado, foi ferido, angustiado, fizeram você sangrar, mas Deus mudou o quadro da tua história. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Verso 26: as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais. O que Jacó está dizendo para o José: a bênção que eu recebi do Abraão e a bênção que eu recebi do Isaac é menor, porque a bênção que eu estou dando para você é maior do que a bênção do Abraão e é maior do que a bênção do Isaac. Por quê? Porque você foi ferido pelos teus irmãos, mas o valente de Jacó sustentou a tua mão. Bendito seja o nome do Senhor. Até a extremidade dos outeiros, outeiros que são eternos, e esta bênção estará sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado dos seus irmãos. Olha bem para o colega e diga: não guarde mágoa, porque Deus tem coisas melhores para você. Cuidado com aquela musiquinha: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Olha para o colega e diga: você não é desse time aí não. Deus não nos deu um coração vingativo. Deus nos deu um coração capaz de esquecer as mazelas que nos fizeram. Levanta a mão aí e diga: eu não sou escravo. Eu não vivo para vingar. Te pego lá na esquina. Você vai ver quando eu for seu chefe. Você vai ver quando eu virar o dono daqui. Vou te demitir. Peço licença para contar um episódio da minha história. Eu era gerente financeiro, administrativo financeiro de uma empresa importante. E então o dono da empresa mandou o filho dele para trabalhar no departamento financeiro. O menino não era má pessoa, mas ele chegava tarde, botava o pé na mesa e ficava lendo o jornal. Meio-dia e pouquinho ele saía, voltava às 3 da tarde, fazia a mesma coisa. E aquilo ficou contagiando a equipe. E eu fiquei preocupado com aquilo, e durou ali uns 40 dias, 45. Então eu peguei o rapaz, mandei ele, botei ele à disposição do RH, que era uma parte que também estava sob meus cuidados. Ele ficou muito bravo, xingou, falou um monte de coisa. Daqui a pouco o telefone toca e era o patrão pedindo para ir lá na sala dele, e eu fui. Ele disse: você está doido? O que é? O que você fez com fulano? Eu falei: chama ele que eu falo perto dele. Não, pode falar. Eu falei: não, homem não fala de outro homem sem ele estar presente. Mandou chamar, chamou. Conta agora. Eu disse: ele chega a tal hora, põe o pé na mesa, faz assim, está contaminando o ambiente do trabalho. E para não estragar todo mundo, eu preferi tirar ele de lá. O rapaz ficou bravo, levantou e deu um tapa na mesa e disse: isso aqui tudo vai ser meu, e no dia que eu assumir, primeira coisa que eu fizer vai ser te demitir. Eu falei: fica tranquilo,
porque no dia que você assumir eu peço demissão. Mais tarde depois eu virei diretor da empresa. Passou muito tempo, eu ainda dava assessoria na empresa, mesmo servindo a Deus aqui com vocês. Mas o último ou penúltimo dia que eu fui lá, o rapaz veio, pediu licença, posso te dar um abraço? Eu falei, pode. Queria te pedir perdão. Já fazia uns 12, 15 anos. De quê? Aí ele lembrou, eu falei, rapaz, não lembro mais disso não. Ele falou, pois é, mas aquilo lá me fez acordar para a vida. Olha bem para o seu colega e diga, isto é importante na vida, para que você tenha um futuro melhor. As bênçãos de Deus devem estar sobre a sua vida, sobre a sua história. Ainda que os irmãos de José fossem mais fortes do que ele, e tivessem se unido para prejudicá-lo, isto não ficou desconhecido do pai. O texto que a gente lê diz que o pai sabia. Abraça o vizinho e diga, o pai sabe tudo. Não, chacoalhe o colega e diga, o pai sabe tudo. E se o pai enviou o José na frente, o pai sabia como era o coração dele. Livro de Lucas, capítulo 12, verso 2. Leia bem alto. Tem coragem de dizer de novo? Vamos embora. Então Deus vê tudo. E quando o primeiro filho de José nasceu, o nome foi Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer. Levanta a mão aí bem alto e diga, Deus, me ajuda a perdoar. Há um hino que a gente canta, ajuda-me a perdoar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com o teu perdão. Endireita os meus caminhos, ó Deus, dá-me um novo coração. Então, levanta a mãozinha bonita assim e diga, antes de prosperar, Deus o fez esquecer. Ele precisou esquecer as traições, as punhaladas, as lutas, os prejuízos, as dificuldades, os problemas, as angústias que ele passou por causa dos ardis, por causa das mentiras dos irmãos que o odiavam. Mas não é um esquecer de mente, é um esquecer do coração. Enquanto você não aprende isto, você guarda dentro de você ressentimento. Diga aí, ressentir é sentir outra vez. Fala aí, ressentir é sentir de novo. Eu estava escrevendo hoje, lembrando da escola, né? Lá no colégio, no tempo que o professor ainda dava aula, se ensinava química. E aí, numa das coisas que se ensina em química, é que os átomos juntados, né? Vai juntando átomos, formam molécula. E na medida que vai colocando o átomo lá dentro da molécula, tem um limite.
Tem os médicos aí olhando. Tem um limite. Quando ultrapassa o limite, a molécula entra em colapso. Então, esse limite, em química a gente chama de per alguma coisa. Quando atinge o limite daquilo que cabe dentro de uma molécula, a gente chama de per qualquer coisa. Vamos lá, hipotético isso. Hipoclorito, clorito, cloreto, clorato, perclorato. É o limite. Entenderam? Na vida, nós aprendemos que o egoísmo é aquilo que busca tudo para si, e o amor é aquilo que doa de si. Se o amor é doar, a parte maior do doar é perdoar. Entende? E só pode acontecer por amor. Abraça o vizinho e diga: é isto que Deus espera de nós. Por isso ele diz que nós devemos amar o outro como ele nos amou. Vejam, Isaías capítulo 65, verso 16 diz assim: aquele que se bendisser na terra será bendito no Deus da verdade, e aquele que jurar na terra jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão encobertas diante dos meus olhos. Bom, e ele diz mais: eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. Deus deseja que a gente viva mais, melhor e feliz. Olha para o colega e diga: Deus deseja que você viva mais, que você viva melhor, que você viva feliz. Mas o que é que impede isto? As amarras do teu passado, as amarras das coisas que te feriram, que te machucaram, que te angustiaram. Anos atrás o Espírito Santo me guiou e eu preguei aqui, ainda era outro púlpito de madeirite, e pelo poder do Espírito Santo eu disse: amar cura a amargura. Diga aí: amar cura a amargura. Decida amar. Por isso amar não é sentimento, é mandamento. Quando Deus disse amai, é imperativo, não é algo que sentiu por causa da flechinha do cupido. Não, é uma decisão. Entendem? Sim ou não, gente? Sim. Paulo disse que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Nós lutamos contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade que agem nos lugares celestiais. E Jesus disse no livro de Lucas capítulo 10, 19, que Ele nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões. Bate assim, ó. Bate aí o pé. Diga: Deus nos deu poder para pisar as serpentes e os escorpiões, e nada vai nos fazer mal algum. Então, eu encaminho para o final lembrando que os irmãos de José não deixaram de serem irmãos de José pelo que fizeram, pelos sofrimentos que eles causaram.
por aquilo que eles fizeram numa alma que se sentia injustiçada, por gente em quem havia depositado confiança. José declarou que conseguiu perceber que Deus havia o escolhido para preservar aquela gente que o tinha prejudicado tanto. Antes de prosperar, Deus fez que José esquecesse. Você quer uma vida nova, uma vida próspera, uma vida que alcance patamares maiores do que você jamais imaginou? O primeiro passo é: perdoe. Esqueça do mal que te fizeram. Não viva para descarregar no outro a potência da sua força quando você der a volta por cima. Não viva por isto. Deixe o passado para lá e viva aquilo que Deus planejou para você. Levanta a mão bem alto, fecha esse olho lindo. Pelo poder do Espírito Santo, liberte-se das coisas que te prendem no passado. Quando você estiver livre das coisas que te prendem, quando você vir nascer o teu Manassés, Deus mudará o quadro e logo chegará o teu Efraim. Logo chegará o tempo de mudança, logo chegará um tempo diferente, porque Deus viu tudo. José não poderia ter o sentimento de alegria quando estivesse melhor do que o outro que o prejudicou. Vai lá em Provérbios 24, verso 17 e verso 18. Provérbios 24, 17 e 18. Quando cair o teu inimigo, leia de novo. Nem quando ele tropeçar se regozije o teu coração. Olha para o colega e diga: isso é importante. Não fica feliz quando quem te prejudicou cair. Não solte rojão e não vai para o púlpito dizendo: olha, bem feito, eu orei e ele descobriu que eu sou de Deus. Não faça isso. Não faça isso. Veja o próximo. Para que o Senhor não veja isto e isso seja mal aos olhos de Deus, e Deus tire o problema dele, e aí pode ser que venha para o teu lado. Abraça o colega e diga: entendeu? Diga: nós não somos do time da vingança. Diga: está escrito: não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, diz o Senhor, porque minha é a vingança, diz o Senhor, eu o recompensarei. Olha para o colega e diga: deixa na mão de Deus. Deus sabe o que faz, Deus sabe como faz, Deus sabe a hora de fazer, Deus está vendo, Deus está cuidando, e o que importa é o que vem depois. O que realmente importa é a recompensa que vem depois. E José obteve esta recompensa. Vai no livro de Ezequiel, capítulo 47, verso 13. Leia bem alto. Assim diz o Senhor Jeová: este será o tempo conforme o qual tornareis a terra de herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá de gozar. Abraça o vizinho e dá um sorriso, diga: entendeu? A turma que jogou ele no buraco, cada um teve uma parte, mas o José teve duas partes. Quando você lê
as tribos de Israel, você encontra uma tribo chamada Manassés, e encontra outra tribo chamada Efraim. Efraim e Manassés são os dois filhos de José. Todo mundo que fez mal para ele teve uma, mas Deus deu a ele duas, depois que chegaram na terra prometida. Abraça o vizinho e diga: guarda isto. Enquanto está no Egito ou enquanto está no deserto, deixa a turma fazer o que quiser. O que importa é quando chegar lá. E quando chegar lá é que se vai ver como Deus age com estas coisas. Levanta a mão e diga: eu sou de Deus. Entende? O fato de alguém se mostrar maior aqui na terra não significa que ele será maior na eternidade. O fato de reunir um grupo para te prejudicar aqui não significa que na eternidade vai perpetuar isso. Não é assim. Quando se fala da tribo de José, tem que se lembrar do Manassés e do Efraim. Para finalizar, muita gente é induzida a fazer campanhas para prosperar. E faz campanha para obter um monte de coisa. Mas antes de prosperar, é preciso ser curado da amargura, aquela amargura que fere a alma, para que você não se torne vingativo daqueles que em última análise foram instrumentos para te levarem a viver aquilo que você viveu. E cada dia da sua vida é somado para que você seja o que você é agora. Busque a Deus e peça que Deus te dê um coração perdoador, um coração capaz de esquecer o mal que te fizeram. Pergunta aí: pastor, é fácil? Não, não é. É muito difícil. Muitos anos atrás, numa reunião importante, uma pessoa falou que não devia. E um genro dele o ajudou a fazer isto. E aquilo encheu minha alma de angústia. E então, na hora de responder, o Espírito Santo tomou meu coração, acalmou a minha alma e dirigiu os meus lábios. E eu falei o que precisava ser falado. E a pessoa que presidia a reunião me abraçou e disse: você respondeu bem. Deus viu tudo. Muitos anos se passaram. Muitos. Então eu estava ajoelhado no púlpito aqui. E de repente o Espírito do Senhor me visitou e eu comecei a dizer: Senhor, eu estou perdoando fulano de tal. Falei nome, sobrenome, onde mora, e comecei a declarar o perdão, e o perdão, e o perdão, e Deus foi tirando todo aquele peso, e daqui a pouco as coisas deram uma guinada, e a bênção de Deus foi muito grande. Abraça o vizinho e diga: Deus quer te ensinar isto hoje. Demora, mas uma fagulha do poder de Deus pode mudar milagrosamente o teu coração, e assim vai nascer o teu Manassés. Deus deseja que você comece a sonhar com o teu Efraim, mas isto é possível a partir do teu Manassés. Deus o faz esquecer do passado de dor, isto no teu coração. Um dia, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, conversava com os irmãos,
e dizia na carta aos Filipenses, capítulo 3, verso 13: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para aquelas coisas que estão na minha frente, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra forma, também Deus haverá de revelar a você. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Eu peço que você fique em pé agora, por favor. Paulo está falando de um grande prêmio, e ele dizia que deixava para trás um monte de coisas para alcançar aquele grande prêmio. Ele fala que as pessoas que se sentem aperfeiçoadas sentem esta mesma coisa, e as pessoas que ainda não sentem têm a possibilidade de receberem de Deus isto. Então, Paulo apresenta um caminho. No capítulo 3, verso 17, ele diz: sejam também meus imitadores, irmãos, e tenham cuidado, segundo o exemplo que vocês têm em nós, pelos que assim andam. E na conclusão, Paulo apresenta que pessoas que fazem mal a outros irmãos estão focados só nesta terra, só neste mundo, nunca no céu. E ele diz no verso 18: porque há muitos, dos quais muitas vezes já disse, e agora também chorando, digo outra vez, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Por outro lado, você é convidado a pensar nas coisas eternas. E Jesus disse: se nós formos infiéis nas coisas que passam, quem nos confiará as riquezas eternas? Os irmãos de José fizeram tudo o que fizeram, porque tudo que conseguiam ver eram coisas deste mundo. Mas José prefigura o que Jesus fez por nós. José foi vendido, Jesus foi vendido. José sentiu a dor de ser ferido por gente que ele menos esperava. Jesus também. E José cuidou daqueles que o feriram, e Jesus está cuidando de todos nós. Os irmãos de José precisaram estar diante dele segundo aquela revelação que José teve, de que os seus irmãos se dobravam diante dele. E aí está a receita. O caminho é nos dobrarmos diante do Senhor Jesus e dizermos a Ele: fizemos muito mal, mas o nosso Pai nos instruiu a falar com você e dizermos para você: nos perdoe. Quando José ouviu esta frase, José chorou. E quando José chorou, ele abraçou os seus irmãos. E todos ali chorando, abraçados, inauguravam agora uma nova etapa da vida.
inauguravam agora um jeito novo de viver. Hoje, Jesus está aqui. E se você quiser, Ele pode mudar o quadro da sua história. E se você se sente prisioneiro de um passado terrível que não te deixa avançar, não te deixa fluir, não te deixa crescer, está na hora de você se livrar deste passado tão ruim. Glória a Deus. E vir a Jesus. Todos fechem os seus olhos, por favor. Por favor. Está anunciada a palavra de Deus. Todos, por favor, de olhos fechados, não sejam teimosos. Se você entendeu, e só se você entendeu, e se você quer, e só se você quer ter uma vida diferente desta que você tem vivido, Jesus está pronto a te dar esta vida nova. Se você quer, aí onde você está, faz desse jeito assim, ó. Levante uma das suas mãos. Isto, Deus te abençoe. Isto, Deus te abençoe. Isto, Deus te abençoe. Há mais alguém que se juntam? Isto, Deus abençoe. Isto, Deus abençoe. Que se juntam a estas 5 pessoas. Há mais alguém? É um tempo muito especial. Há mais alguém que ouviu isto, que já não aguenta mais viver escravizado. Todas as vezes que você lembra do nome, isto muda o seu semblante, muda o seu humor, e você não quer mais viver com isto. Onde está você? Jesus quer mudar a tua história. Se você viu isto, Deus te abençoe, isto, Deus te abençoe. Se você entende que hoje é um dia da virada na tua história, e se você se sente confortável e quer, sai daí, vem aqui, nós vamos orar juntos, todos nós juntos. Se você quer, vem aqui, eu vou orar junto com você. Isto, vem. Isto, venha ter a tua vida de volta. Deus abençoe vocês. Há mais alguém? Isto, venha, minha filha. Isto, venha, minha filha. Isto, venha. Você que foi muito machucado, muito ferido, coisas que você não suporta mais, e cada vez que você lembra, isto embrulha o seu estômago, te faz mal, destrói as suas emoções, você não consegue avançar nos teus relacionamentos, na tua história, na tua vida. Venha Cristo, isto, venha, isto, venha Jesus, venha. Se o inimigo, o acusador, luta para destruir você, venha Jesus, isto, venha Jesus. É no altar de Deus que as coisas se resolvem. É no altar de Jesus que as coisas se resolvem. Isto, venha. O Espírito do Senhor separou este dia para você, para tratar do teu coração. Estas coisas não se tratam em terapias, se trata no altar de Deus.
na presença de Deus, pela ação da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus arde no coração, é o tempo que Deus está mudando o quadro da tua história. Isto, minha filha, venha. Há mais alguém? Venha a Cristo, venha ao Senhor, aquele que pode fazer o que ninguém mais pode fazer. Isto, venha Jesus, venha ao Senhor. Eu sei que são decisões muito difíceis de serem tomadas. Eu sei que são momentos de muita dificuldade, mas eu sei que o Senhor te toma pela tua mão e te esforça e te ajuda e te sustenta com a destra da sua justiça. Há mais alguém? Venha a Cristo. Venha isto. Você que por alguma razão se sente distanciado, separado, sente que você não é bem-vindo nos ambientes, é a tua hora. Venha a Cristo, venha ao Salvador da tua alma, venha aquele que conhece detalhe por detalhe a tua história. Isto, venha Cristo. Isto, venha ao Senhor. Eu preciso terminar, mas eu preciso que você entenda que esta noite Deus marcou este encontro pessoal com você. Isto, venha Jesus, venha. Você que fugiu de uma região, saiu do teu estado porque as lembranças de lá eram ruins, mas onde você chega, essa lembrança vai com você, e você não consegue se desvencilhar disto, você não consegue ficar livre disto. Você fecha os olhos e vê a mesma cena. Isto, venha, é com você que o Senhor está falando. Venha, venha. Você que não consegue ficar livre desta angústia que destrói a tua alma todo dia, e as tuas lágrimas têm servido de mantimento. Hoje Deus está te chamando. Venha ao Senhor. Eu quero então encerrar, e pela derradeira vez hoje eu pergunto: você quer? Sai daí rápido e venha, se junte a esta multidão aqui, eu não sei quantos. Se você quer, venha, isto, venha. É a chance que Deus está te dando agora. Chegou o momento de buscar pelo Senhor. Algumas missionárias venham aqui ajudar, alguns pastores, obreiros venham me ajudar aqui. É um tempo especial agora, é o tempo de buscar ao Senhor, em nome para a glória de Jesus Cristo. Senhor Jesus, nós entramos, Senhor, em oração em favor dos teus filhos. A tua palavra, Senhor, foi ministrada, e através dela, Senhor, nós cremos, Senhor, na cura de alma. Todas as feridas, Pai, que estão abertas por toda a história, Senhor, de cada um, que o Senhor possa entrar com bálsamo, com cura, com libertação, que não seja mais, Senhor, essas marcas emocionais, que não seja mais, Senhor, essas palavras contrárias, que não seja mais, Senhor, por muitas vezes, Senhor, essas pessoas que aqui estão reviver, Senhor, o passado daquilo que dói.
mas que seja, Senhor, pelo Teu nome, pelo Teu sangue precioso, que elas possam olhar, Senhor, neste momento para dentro de si e ver, Senhor, o quanto o Senhor as ama, e ver, Senhor, quanto o Senhor cuida, e ver, Senhor, o quanto o Senhor tem um presente, um futuro abençoado. Jesus querido, cura, Senhor, todo aquilo que vem, Senhor, para entristecer, para derrubar, para trazer doenças emocionais. Ó Senhor, cura, Senhor, nessa noite, porque o Senhor é aquele que pode, Senhor, ir no mais íntimo, Senhor, da alma e passar o bálsamo e a cura e a libertação. Senhor, que os Teus filhos possam sentir, Senhor, abraçados por Ti, amados por Ti, e que eles possam, Senhor, daqui em diante, Senhor, ver uma nova história, que eles possam voltar a sonhar, possam voltar, Senhor, a crer, Senhor, no Teu poder e no Teu milagre. Estende as Tuas mãos, Senhor, e liberta de toda opressão, de todo pensamento negativo. Ó Senhor, que os Teus filhos possam ouvir a voz do Espírito Santo, Senhor, nessa noite. Uma voz suave, uma voz mansa que cura, que liberta. Senhor, que todas as dores, todas as feridas sejam cicatrizadas por Ti. Que haja esperança, Senhor, naquilo que muitos deles, Senhor, tiveram decepção. Cura, Senhor, toda decepção, toda dor, e que o Senhor possa escrever uma nova história, Senhor, na vida dos Teus filhos, que eles possam ver, Senhor, o Teu realizar, Senhor, na vida deles, na vida da sua família, na vida dos Teus filhos. Ó Senhor, para Ti não há nada impossível, e nós cremos, Senhor, nós cremos, ó Pai, que o Teu nome será glorificado na vida de cada filho, na vida de cada filha, e que os Teus filhos, Senhor, voltarão a sorrir, que eles voltarão, Senhor, a acreditar, que eles voltarão, Senhor, a ver a sua história escrita por Ti de uma maneira especial. Em nome de Jesus Cristo, nós, Senhor, acreditamos em Ti e acreditamos no Teu milagre e na cura dos Teus filhos, ó Pai. Senhor, cura, Pai. Ó Senhor, liberta, Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós Te pedimos. Ó Senhor, todo o mal, tudo aquilo, Senhor, que o inimigo muitas vezes vem falado, Senhor. Ah, Senhor, para ferir, Jesus, para derrubar, para entristecer. Que a voz do Teu Espírito Santo, Senhor, possa conquistar e ser o bálsamo de cura nessa noite, porque o Senhor pode curar e pode refazer toda a sua história em algo novo e surpreendente, Pai. Em nome de Jesus Cristo, liberta essa alma, Senhor, oprimida, triste, abatida, Senhor. Que o Senhor possa trazer o frescor do Teu Espírito Santo em cada alma. Em nome de Jesus Cristo nós Te pedimos e somos gratos. Pelo poder do Espírito Santo e para a glória de Deus, vocês estão livres para seguir o caminho, livre para seguir o caminho, livre para seguir o caminho em vida nova. Deus surpreenderá vocês. Deus surpreenderá vocês. Deus surpreenderá vocês. Deus surpreenderá vocês.
Deus planejou. Levante do chão, erga um clamor. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Abre a boca e cante. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Deus derrama vida nova em você. Que a poderosa mão de Deus te seja condutora. Que o Senhor te tome pelas mãos e te faça andar com passos seguros em caminhos elevados. Que o Senhor abençoe os teus olhos, os teus projetos, os sonhos que Ele mesmo plantou
em teu coração. Que o Senhor abençoe o teu labor e o local do teu trabalho. Que o Senhor abençoe cada dia no lugar onde Ele mesmo plantou você como luz e como sal. Que o Senhor conduza os teus ouvidos, os teus lábios, as tuas mãos. Que o Senhor abra as portas e entre com você por todas as portas que Ele mesmo abrir. Que o Senhor abençoe cada momento em que você se reunir, colocando diante de você as pessoas que precisam estar próximas e afastando de você as que precisam estar longe. Que em todos os ambientes onde você estiver, todos saibam que Deus te ama. Que o amor de Deus e a graça de Jesus Cristo nosso Senhor e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Vão abençoados em nome e para a glória de Jesus. Olá pessoal, a TV ADSM já chegou por aí? ADSM TV arrives here in England. La TV ADSM llegó aquí en México. TV ADSM ist in Deutschland auch angekommen. La TV ADSM é disponível ici en France. A TV ADSM chegou a Portugal. ADSM TV arrived here in the United States of America. TV ADSM이 한국에 왔습니다. La TV ADSM é disponível ici en Belgique. Kanat ADSM wasa reklamastır. ADSM TV arrived here in the Canada. TV ADSM Sem Fronteiras.